Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Cá estamos para mais um episódio do podcast de Circo a Vapor, um lugar de encontro e debate de ideias que tem a saúde como pano de fundo. Se nos têm ouvido ultimamente, já sabem que o meu nome é Catarina Valente e que tenho comigo o meu amigo Vítor Oliveira, para juntos continuarmos a falar-vos dos temas que importam. Olá, Catarina, e como falamos, estamos na nossa série do envelhecimento e achamos que o envelhecimento também está ligado à memória, e em 2024, em abril, falar de memória obriga necessariamente a termos que falar do 25 de abril. E o nosso convidado de hoje é alguém que nos conseguirá dar um testemunho muito rico do que era viver no 25 de abril de 74, porque estava por dentro do que era o ambiente, respirava o ar dos tempos que se viviam. O 25 de abril foi um marco histórico na história de Portugal, não é? Libertou-nos da ditadura, e neste meio século achamos que seria interessante trazer uma voz viva de um militar que esteve e estava lá no 25 de abril, certo? Certo, é verdade. Antes de mais, e para vos falar, então apresento-vos o nosso convidado de hoje, António Paixão Esteves, amigo querido e família, a verdade é esta, família de uma vida, como conheceu desde sempre, não é? Nascido a 24 de maio de 1952, na freguesia de Águas Boas, concelho de Sátão, aqui bem perto de nós, e desde sempre demonstrou um espírito curioso e uma paixão pela vida que o acompanhariam ao longo da sua jornada. Profissionalmente foi fotógrafo e operador de vídeo militar, sargento-mor, assim é o cargo, da Força Aérea Portuguesa e Ministério da Defesa, onde trilhou um caminho de sucesso, destacando-se pela sua dedicação, ética de trabalho e capacidade de fazer sempre mais. Além das suas realizações profissionais, António foi sempre um indivíduo envolvido na sua comunidade e comprometido com os movimentos sociais. Viveu o 25 de Abril com entusiasmo, próprio de um militar de Abril que é fotógrafo, e o seu olhar crítico levou-o a registar imagens de Morais de Abril por todo Portugal, numa coleção de 1200 fotografias, resultado de trabalho minucioso ao longo de quase uma década. Em jeito e para vos enquadrar, para saberem alguns marcos históricos desta bela exposição que tem passado pelo nosso Portugal, vou só dizer, em 94 esteve em exposição a propósito de Lisboa, a capital europeia da cultura. Depois foi uma realização também em que teve um filme envolvido com os Morais de Abril. Foi um CD também com os Morais, divulgado pela Fundação Mário Soares e divulgado no JN e no Diário de Notícias. Uma exposição multimédia na Presidência da República em 2014, e está, obviamente, documentada no Centro de Documentação do 25 de Abril, registada para quem quiser ver, pode só consultar, estará lá toda. Atualmente, a exposição corre o país, anda por todo lado, e foi uma das coisas que nos trouxe o António aqui. De volta, esteve aqui pertinho e estará aqui pertinho na Escola Doutor Azeredo de Perdigão, em Braveses, depois seguirá para Oeiras e regressará para Viseu, para o Instituto Politécnico. Obrigada, António, bem-vindo. E bem-vindo por estar aqui connosco a partilhar a memória de Abril, que é sempre um marco da nossa história como portugueses e como viventes em democracia. Eu nunca vivi não ser em democracia, e muito se deve a esse dia importante que fez transformarmos a todos, não é? Hoje, e temos pontapé de partida, Vítor, permite-me, eu vou fazer a pergunta que fazia o jornalista António Batista Barros, que faleceu, mas Bastos, desculpem, mas ele dizia uma coisa sempre a todos os convidados, e até depois foi ironizado pelo Hermano José, mas dizia: onde é que estava no 25 de Abril? Como é que estava cá, fez ontem, dia 16 de março, precisamente o dia 16 de março, dia do movimento das Caldas, o chamado Movimento das Caldas da Rainha. Eu venho da Guiné-Bissau, onde estava em comissão de serviço, e na altura era praça. Portanto, cheguei quando o aeroporto, quando estava aproximado da Portela, passei pela rotunda do relógio, e a rotunda do relógio estava cheia de carros blindados. E eu: o que é isto? Venho de uma guerra, venho para outra guerra, onde é que eu ando? Pronto, eu sabia, por portas travessas, da preparação do 25 de Abril. Estava por dentro de algumas coisas. Pronto, sabia que o 25 de Abril iria acontecer. Não sabia era quando. Se era 25, se era 26, se era 27. Não sabia. Pronto. Mas havia essa expectativa no meio militar, principalmente chegando da Guiné, que a guerra colonial foi o grande trigger que despoltou o descontentamento dos militares. Não é? Sim. E isso era algo que se palpava. Sim, mas já agora, só para não perder, portanto, no 25 de Abril, concretamente, foi a pergunta que a Catarina me fez. Eu estava cá, ou seja, eu vim para o curso de sargentos, e entretanto, como o curso, portanto, estavam à espera de
nós para o curso começar. E, entretanto, estava a decorrer um exercício em que era necessário fazer um reforço das equipas de trabalho desse exercício, da área de comunicações, e então vou reforçar as equipas no Montijo. E é precisamente aí quando acontece, de facto, o 25 de Abril. Pronto, agora tenho episódios a seguir, nomeadamente o dia 26, quando foi da tomada das instalações da PIDGS, onde houve 4 mortos que a PID fez. Portanto, a Revolução de Abril da parte dos militares foi limpa, tal como dizia a Sofia, mas, claro, de facto, do outro lado não foi assim. Houve 4 que tombaram no dia da liberdade. Depois daí também assisti à tomada de posse por parte dos fuzileiros da antiga escola da PID, em Sete Rios. Mas Sim. Não. Essas memórias são onde deliciosas. É que eu estava no 25 de Abril? Exatamente. Já agora, é só uma chalaça. Eu não sou militar operacional, portanto, não fiz o 25 de Abril com armas na mão, portanto, porque era da Força Aérea, estava acabado de chegar, não estava enquadrado, pronto. Mas quis participar no 25 de Abril. E esta é a minha mágoa, isto é uma graça só. Quando foi em Sete Rios a tomada de posse da antiga escola da PID, eu dirigi-me ao oficial comandante da Força e disse: olha, eu sou militar, eu sou da Força Aérea, tenho a farda dentro da mala, eu acabo de vir do Montijo e se precisar de mais eu atrás de uma árvore vou-me fardar e o senhor diz o que é que eu tenho que fazer. Diz ele: é pá, obrigadinho, mas não vale a pena, porque senão arranja para aqui uma caldeirada que você nem está de camuflado, é da Força Aérea, não percebe nada do que a gente está a dizer. Ok, então pronto, obrigado. Olha, mas eu fico magoado porque não participei ativamente do 25 de Abril. Pronto, mas vingamos depois mais tarde, como vão ver. Exato, e depois teve esse papel. Na altura não havia redes sociais, não havia Facebooks nem Instagrams, e o António teve esse olhar de gato, esse olhar aguçado para perceber que os murais eram formas de arte num momento de ebulição e dinâmico como era, que mereciam ser perpetuadas. Exatamente. E então foi essa a contribuição para Abril. Exatamente, essa aí, assim, agora pronto, não entrei de uma maneira, entro na outra. E pronto, e neste momento, ou seja, eu começo, já agora posso dizer quando é que comecei. Eu comecei o trabalho, portanto, no verão de 75, quando já estava noutra comissão, estava em Angola, a fazer a chamada descolonização. Eu fui o último operador de comunicações da Força Aérea a sair da África, portanto, mais uma medalha. E, entretanto, quando eu venho de férias, aí também é um episódio engraçado, não sei se vale a pena, se não... O espaço não é restrito a nada, António. Então, mas as histórias são sempre boas de ouvir. Esta é engraçada, porque eu tinha a possibilidade, ao fim de 6 meses, vir de férias a Portugal. E estava todo empolgado porque vinha de férias. Eu sabia que ia estar na altura na colónia de Angola até à independência. E começava já a haver dificuldades em alguns géneros alimentícios. E o que é que eu pensei? Bem, vou a Portugal, vou limpar um bocado a cabeça. Eu tinha acabado de vir da Guiné-Bissau, fazer o curso e depois ir para Angola. Uma coisa logo a seguir à outra. E então, o que é que eu pensei? Bem, vou a Portugal de férias, trago uma mala cheia de latas de atum e de sardinhas e de x-palhadas e uma cabeça de porco defumada e bacalhau, coisas que nos distrassem, para ser um complemento alimentar caso a coisa corresse para o todo. Porque eu estava condenado a ficar de facto lá e até eventualmente vir de fragata quando foi mesmo o Arriado da Bandeira. Entretanto, faltam 2 dias para fazer 6 meses e vou à cestaria e peço ao meu camarada Silva: o meu primeiro, eu vou de férias depois da manhã. Isso. Vais de férias depois da manhã? Então, mas tu és casado, tens encargos de família? Não tenho. Então não vais. É? Se eu tivesse encargos... Então, eu sou solteiro, de facto. Então, mas se fosses casado, já podias ir. Assim não podes ir, não tens ninguém a teu encargo. Então pronto, o que é preciso para casar? Diga-me lá o que é preciso para casar. Ele deu uma lista, fui à Conservatória a São Paulo, ver que papéis é que era preciso, telefonei à minha mulher: olha, vamos casar por telefone, que é para eu poder isso, eu não vou. Pronto, e então lá se resolveu. E agora vejam este enquadramento, porque estamos na altura do 25 de Abril. Houve um oficial superior que me conhecia, via a minha disponibilidade para toda a ajuda para que a descolonização se fizesse o mais rápido e aproveitar o que era de aproveitar, queimar o que era para queimar, para não deixar ficar ninguém mal. Pronto, vamos tratar então disso. E ele disse: olha lá, você, Ferreira, na altura é Ferreira. Ferreira, então você é aquele que vai casar por procuração para poder ir já legalizado, para poder ir a Portugal? Sim.
Porque na altura o que é que se passa? Passa-se que portanto, com a vinda dos movimentos de libertação para Luanda, a guerra passa-se a fazer dentro das cidades. E quem tomasse conta da cidade era, portanto, quem faria a independência. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que os lugares vagos dos aviões passariam a ser prioritários, primeiro para evacuados, e depois, final de comissão, e depois para a chamada vinda dos retornados, que era o nome que era emprego. Claro. Pronto, e então os solteiros, ou seja, aqueles que... Os solteiros eram os últimos da lista. Pronto, eu estava condenado a não poder ir. Num mundo em que não havia redes sociais, voltando assim, conseguiu-se haver amor à distância, não é? A muitos quilómetros de distância, houve então, menos oficialização. Teve na conversa que o Vitor me estava a dizer que quando é que eu comecei com os Moraes? Em Angola comprei uma máquina fotográfica, sim, já que a primeira que eu tinha era uma Instamatic comprada com 15 dias de castigo. O meu pai meteu-me nas obras a trabalhar 15 dias. E então que máquina comprou? Na altura comprei uma Instamatic quando fui para as obras. Sim, mas a nova. A nova era uma Yashica, uma Eletro 85. Sim. E então, quando eu venho de férias, chego cá, fiquei maluco. E agora aqui começam os Moraes, começa a minha intervenção. Chego a 24 de julho, portanto, cheguei cá. Entretanto casei, mas essa parte não interessa. O que interessa é que chega a 24 de julho e, de facto, aqui é que é a grande mudança. Sim. Este país era um país cinzentão, ninguém podia dizer nada. Adiante. O que aparecia nas paredes era morta Salazar, abaixo a guerra colonial, mais uma outra frase do estilo. Pronto, aquilo eram pinturas que apareciam, feitas na calada da noite e que, quando houvesse denúncia ou quando a polícia em ronda visse, pintavam por cima para apagar, para a mensagem não passar. Dá-se o 25 de Abril. Dá-se o 25 de Abril. E as paredes do país passam a ser lugares nobres para, portanto, para que a mensagem começasse a passar a todos os níveis, desde aumento de salários, melhores condições, tratamento de esgotos, enfim, tudo e mais alguma coisa. E então, os locais escolhidos eram locais onde passava muita gente, onde houvesse terminais rodoviários, ferroviários, ao lado de grandes empresas, onde houvesse aglomerados de pessoas. Era aí que, de facto, os partidos políticos e outras organizações que, entretanto, se formaram com a liberdade, começaram, de facto, a pintar, e então havia aí coisas que vocês não imaginam. Eu chego a 24 de julho e vejo uma imagem do MES que tinha, portanto, dois líderes. Movimento Estudantil Socialista. MES, pronto. Sim, Movimento de Esquerda Socialista, exatamente. E vejo uma imagem com o Marx e o Lenin, dois líderes que eu já tinha ouvido falar e tinha lido qualquer coisa assim à socapa. E pronto, com um indivíduo a segurar uma bandeira enormíssima, e eu fiquei, que coisa maravilhosa. Fotografei. Andei mais um bocadinho, vejo um trabalhador do Alentejo e vejo uma legenda do estilo avante pela reforma agrária, qualquer coisa do género. Ando mais à frente, vejo o pilar onde estava a placa a dizer que no dia tanto está a ponte Salazar foi inaugurado no dia tantos, morreram tantos operários nessa ponte e não sei o quê. Pronto, as pessoas arrancaram as letras e lá, tanto pintaram tudo branco para fazer fundo, e a partir daí o Partido Socialista na altura fez lá um mural. Portanto, ou seja, comecei a fazer de todos os partidos políticos. De todos. Aquele que mais... a verdade é que fez 1200 fotos, é imensas, não é? Portanto, é incontável. Eu acho que nem é difícil olhar para elas e dizer, mas há alguma que sobressaia, alguma que diga assim, esta foi a mensagem mais impactante, aquela que me trouxe, que realmente fez o sentido. Assim, dizer uma é difícil. É como escolher filhos. Aquela do MES em Alcântara, para mim, porque foi a primeira, pronto, tocou-me. O Alentejo, aquela sobre a reforma agrária também me toca, porque eu sou o Beirão, mas parece que tem qualquer coisa de alentejano, não sei porquê. A luta deles, a organização deles, o canto deles, a alimentação, há muita coisa, a própria paisagem, há muita coisa que toca a mim. Sim. E, portanto, eu tenho qualquer coisa de alentejano. E como o António disse, eram de todos os partidos. Todos os partidos. A rolha saltou no 25 de Abril de 74 e depois foi um povo que veio para a rua produzir arte urbana. Exatamente. Soltar tudo que era... Eu nestas coisas não facilito, porque eu sou democrata, e democrata que sou,
portanto, eu fotografei de todos os partidos, de todas as tendências, todas. A única coisa que me escapou foi uma, mas isso não havia nada a fazer, é a única que me escapou, mas se ela tivesse em condições de ser fotografada, eu teria fotografado. Foi uma na estrela dos neonazis, foi a única imagem que eu vi. Essa imagem teve poucas horas de vida, ela foi pintada durante a noite, de manhã eu dei a fotografar na zona da estrela e a fotografia até que houvesse luz. No dia seguinte tinha uma consulta com a minha filha, que tinha nascido com um problema num pé, e quando de manhã às 8 da manhã vou à consulta, vejo a pintura, vejo o símbolo nazi e eu vou logo lá ver o que é que se faz. Mas aquilo já não tinha ponto a ponto se lhe pagasse, porque foi apagada toda. Pronto. Agora, há uma outra que também, pronto, esta tem a ver, e lá está, estamos a falar em memória, não é? E eu acho que é importante a gente lembrar, porque na altura todos os partidos falavam em socialismo. E então temos uma pintura do PPD, na altura, que dizia queremos, ditadura vai-te embora deste país, queremos o socialismo e a liberdade. PPD. Portanto, não fui eu que inventei, eu sou fotógrafo, não sou pintor. Eu só fotografei aquilo que havia nas paredes. Quem pintou de uma maneira... pronto, é o que é. Era o sentimento da época, era um sentimento de mudança. Que eu fiz a nível nacional, de todos os partidos políticos continuem a fazer, que eu continuo a fotografar. Fico muito feliz porque o PAN também já tem duas fotografias do PAN. Sim, é curioso porque, agora pegando, desculpa-me só, é que o António, para além de ter feito nessa época, não parou por aí. Continua a fazer só de Moraes. Não, que a pancada é forte. A pancada é forte. Eu neste momento tenho 1200 Moraes. E também tenho alguns murais políticos feitos em Belfast, do Norte. E no outro dia estive exatamente com um professor da História da Arte e foi interessantíssimo estar com ele, demos um grande abraço. Ele deu-me um livro. Eu tenho saiu um livro de facto do Museu República e Resistência em São Domingos Benfica, relacionado, portanto, ou ligado à Câmara de Lisboa. Na altura penso que foi do Presidente Jorge Sampaio. Se não foi Jorge Sampaio, foi João Soares. Peço desculpa pela confusão. Para além das imagens de caráter político que só existem porque aconteceu o 25 de Abril, tem também História da Arte. História da Arte, Arte Urbana, melhor dizendo. Arte Urbana. E já tenho 1600 e tal fotografias. É porque continuou e agora tem apanhado uma série de coisas que tem feito, e a verdade é que nós atualmente vivemos também um movimento de arte urbana novo, não é? Que floresce em todo lado. Aqui em Viseu tenho para umas 40. E curiosamente o António, autodidata e muito viajado, porque também faz arte urbana. Apanha todas essas histórias por aí e vai fazendo. Eu neste momento eu tenho 250 fotografias de arte urbana da Europa. A Europa tem 46 países, eu conheço 41. Já passei por 41. O que conheço bem é Portugal primeiro, Espanha, porque eu sou daqueles primeiro que conhecer Portugal, depois conhecer o resto para poder comparar. Mas a arte urbana é mesmo essa expressão genuína e cá está, cada vez mais valorizada. Nós vemos estes exemplos como a geração que protesta. Os jovens normalmente são os que grafitam e que têm essa necessidade de rebeldia, de territorialmente se manifestarem, e vemos o fenómeno inglês, não é? O Banksy, cada vez que aparece temos o nosso Bordal também, não temos podemos... o nosso Bordal 2 e Viseu tem uma história muito interessante. Eu já apanhei o Bordal, sabe onde? Em Santarém. No outro dia fui a Almeirim, num encontro de caravanistas, e estive por Almeirim, fiz lá imagens muito giras de arte urbana numa adega em que há uma cercadura nas portas e nas janelas, super coisas lindas em Almeirim. E então fui lá à Sopa da Pedra e também fui à Sopa do Peixe. Também. São muito boas razões. E guarda menos. Acha que as novas gerações estão muito mais anafadas do ponto de vista de protesto? Dá-me ideia, assim, eu sou um fotógrafo, portanto vejo essas coisas de caráter de avaliação, mas pronto, tenho a minha ideia. Dá-me ideia que neste momento a juventude está muito debruçada para os problemas ecológicos, e acho muitíssimo bem, e já devia ter começado há mais tempo. Eu já agora peço que essa juventude tenha a curiosidade de saber o que aconteceu há 50 anos. Porque de facto isto era um país que, enfim, isto era uma dificuldade. Há bocado estive a recordar
que eu, para vir de Lisboa para cá, chegava aqui, portanto, a Viseu, tipo 8 horas de manhã, 8 horas, sei lá, eu sinto tentar a Polónia tipo 10h30 da noite, para chegar aí às 5 da manhã a Santa Comba, e depois ficava tudo enfarruscado na viagem até chegar a Viseu, e depois daqui, portanto, chegava a Viseu tipo 7h30, ou bem assim. Sim. Só às 10h30 tinha caminhonete para a minha terra, que sou de Águas Boas, para os lados da Lapa, e a estrada de terra, mesmo com as janelas todas fechadas, era uma poeirada lá dentro e um cheiro a fumo. O país mudou. O país hoje em dia não tem comparação. Não é? Completamente. Comparação mesmo em termos, e estávamos a falar da parte interventiva, e que nós também queremos abordar um bocadinho, que é, mudou em termos de estruturas, mudou em termos de sociedade, e mas mudou assim tanto a nossa lembrança, a nossa memória ficou, é porque isso importa. A memória, eu acho que os papás têm culpa, porque na altura os papás, coitadinhos, uns não estavam bem, portanto também não estavam sensibilizados para os problemas políticos, era um bocado dizer que está mal, mas não tinha conhecimentos para dizer como é que se poderia fazer melhor. Era muito menos letrado, não é? Sim, completamente. É que não éramos só analfabetos, é que não percebíamos, mesmo aqueles que sabiam escrever, portanto, e ler, não percebiam o que é que estava escrito, quer dizer, a compreensão era difícil. Por muitos anos, não culpa de ninguém, não estamos aqui a falar nada disso. Sim, não, mas era as circunstâncias que se viviam. Ora, os pais que não estavam devidamente informados, e depois também, só uma questão que eu acho importante. Eu sei isto porque também colaborei com a Comissão Nacional de Eleições, e foram eles que me disseram que no 25 de Abril foram registados 63 partidos, uns que queriam passar mensagens positivas e outros para baralhar, para confundir. Claro. Partidos da área da esquerda, da extrema-esquerda, eram às carradas, quer dizer, aquilo, MLs, marxistas-leninistas e uns mais puros do que outros, as nuances eram mínimas, não era? Não ajudaram nada ao esclarecimento. Claro. Depois, pronto, nós somos um país, portanto, controlado a nível de imprensa, éramos, agora não sei como é que a coisa está, estou um bocado ao lado disso, mas pronto, a imprensa era toda ela controlada pela Igreja altamente conservadora, e portanto, isto era complicado, a mensagem a passar. A da imagem passar era difícil, não é? E depois também não se falava muito de política. Falar de política também não era bem visto. Os papás também diziam, não te metas nisso, isso é política, isso é política, não te metas nisso. Portanto, por isso é que eu disse há bocado que os papás têm alguma culpa no cartório de estarmos assim. Por isso é que eu há bocado, quando estávamos a falar em estudantes, agora é a altura também do pessoal se preocupar um bocadinho, já que na altura não aprenderam. E olha, eu nunca li tanto livro na minha vida como agora depois de reformado da Força Aérea em 2005. Sim, reformado da Força Aérea. Portanto, não ando a dar milho aos pomos, ando a ler, ando a estudar, ando agora a encaixar as matérias que eu fui obrigado a debitar para o papel, para os testes. Agora as coisas encaixam completamente. A consolidar, a sedimentar o conhecimento da experiência. Eu já sei onde é que é a Macedónia, já sei onde é que é a Albânia, já sei onde é que é a Áustria. Na altura eu andava para aqui a fazer contas de cabeça, onde é que aquilo fica. Quem for ver a sua exposição, e apelamos a que o façam, porque o que é que podem aprender de lado novo, e o que é que quem vai visitar uma exposição de fotografias de Moraes, de 25 de Abril de 74 a 75 e até aos dias de hoje, o que é que vai aprender na sua exposição? É assim, o ideal era ser acompanhado por um historiador, portanto, uma pessoa de História da Arte, porque eu agora neste momento já vou sabendo umas dicas, claro, mas o que eu sei é pouco, porque lá está, apresentação de autor. Eu estou preocupado com a luz, com o enquadramento, tentar tirar as árvores que estão a tapar portanto, a visão, sei lá, empoleirar-me numa árvore para tirar uma fotografia da melhor maneira, ou pedir à vizinha do primeiro andar para me deixar ir à varanda tirar a fotografia, porque de outra maneira não consigo, ou meter-me em pé em cima da minha mota, que eu tenho uma Vespa, que ela tem sido a minha grande companheira para este trabalho, e até para suavizar as despesas, porque houve uma altura que a minha mulher, enfim, eu ia proibido de comprar mais rolos. Ela dizia, tu em vez de fotografares os miúdos que estão a crescer, andas a tirar fotografias às paredes. Portanto, depois não há fotografias para ficarmos com recordação como é que os miúdos eram. E era complicado, na altura os rolos, eram rolos fotográficos, era um chamado artigo de luxo, já agora também é uma curiosidade, isto da memória é importante. Na altura era primeiro-ministro o general Vasconcelos, que eu saúdo, portanto, para além de outras coisas que ele fez, desde, por exemplo, isentar viaturas
para ficarem com menos impostos, para serem mais baratas, para que os pequenos comerciantes e etc. terem uma viatura moderna, pronto, para conseguirem deslocar-se e comprar os produtos para os seus clientes. Pronto, esta é uma. Ele na altura isentou os carros, mas, portanto, tudo o que era bebidas luxuosas, rolos fotográficos, era considerado artigo de luxo. Para que isto, se calhar os atuais, se ouvissem, pode ser que... enfim, às vezes gasta-se tanto dinheiro mal gasto, e ele na altura tinha o cuidado. Mas voltando ainda à questão. Não, mas isto é rápido. Sim. Era que, atendendo às fugas de capitais, ele teve necessidade de fazer esses aumentos, esses impostos, para que o dinheiro não fugisse, porque o dinheiro era preciso para outras coisas importantes. Era só isto. Claro que sim. Mas a exposição, habitualmente, como é que está organizada? É cronologicamente? É por sentidos? Falou de história da arte, é por estilos? Não, a minha preocupação, enquanto militar e enquanto democrata, é que haja todas as tendências. Claro. E, portanto, eu vou injetando imagens novas. Por exemplo, agora apareceu do PAN, meti lá o PAN. Se o livro pintar, eu vou lá fotografar. Eu quero que haja fontes de opinião de todos os lados. Nunca o convidaram para ceder esse material fotográfico para livros sobre a história do moral. Sim. Tenho sido um colaborador por vezes enganado, mas isso faz parte da nossa... As pessoas depois de estarem servidas esquecem-se daquilo que prometeram. Eu tenho colaborado muitíssimo com o pessoal de História da Arte, e a única coisa que eu lhes pedi é, olha, onde tiver a minha fotografia, mandem uma fotocópia, mesmo que fosse a preto e branco, e depois, pronto, e para eu saber para quem é que eu cedi fotografias. Eu tenho fotografias espalhadas em livros, nem quero saber a quantidade. Eu tenho colaborado com toda a gente que me pede. Eu tenho fotografias espalhadas por tudo o que... O António é aquela pessoa que está sempre disponível para partilhar as fotografias, divulgar o seu trabalho também, agora, sem nenhum tipo de feedback. E fiquei muito chocado, principalmente com um jornal, portanto, de grande tiragem em Portugal. Não digo o nome para não vale a pena. Mas pronto, pedem-me imagens para, portanto, fazerem uma separata desse jornal. Era um semanário. E eu disse, olha, a única coisa que eu quero é que ponham lá a fotografia de Paixão Esteves. Sim, senhor, fica garantido. Então, pronto. Ok. Também queremos para um livro que vai ser feito desde um período X ao período Y, portanto não vou dizer, porque senão ficam já a saber qual é a editora ou qual é o jornal. E pronto. Ou seja, eu comprei o jornal no fim de semana, as fotografias estavam lá, mas o nome do autor não estava. Eu falei com a senhora responsável, combinou comigo. São as coisas menos bonitas que às vezes acontecem. O nome caiu, só caiu, levante-se na semana a seguir, ponham lá que as fotografias de não sei quantos, que eram de Natal. O livro foi a mesma coisa. Saiu o livro, não identificaram e não me deram o exemplar. Portanto, eu, neste momento, só para abreviar, estou a mandar imagens para Poitiers, imagens para Grenoble, imagens para a Maison de la Culture, que penso que é nas Versalhes, porque agora, como estou a atacar em várias frentes, estou assim um bocado baralhado com os locais. Mas quem pede é fornecido, é logo... Está a chegar a todo o país, toda a Europa, sempre na os originais consigo, certo? Diga? As fotografias originais, os negativos, estão sempre na sua posse. Não, assim, em minha posse estamos negativos. Sim. Pronto. Mas não vá dar-me uma macacoa. Eu tive já este cuidado. Eu digitalizei todos os meus negativos e a partir daí, depois de tudo digitalizado e identificado, entreguei a quem devia de entregar. À Associação 25 de Abril, sou Coronel Vasco Lourenço, presidente, que eu saúdo, esse sim, militar, e esse tudo fez para que tivéssemos liberdade. Eu só fiz depois agora o registro para que o 25 de Abril não fique esquecido e que se fale nele. E sendo que só 25 de Abril. Também, isso, que é foi aquilo que nós falamos logo no início. Portanto, ou seja, está registado. Agora, as que vou fazendo, assim que estiver em condição, atualizo essas duas coleções, portanto eles estão em sintonia perfeita comigo. Para terminarmos, António, uma mensagem muito breve, de uma frase, para todos aqueles que não queremos que se esqueçam da história e não se esqueçam daquilo que vivemos. Que mensagem daria sobre o 25 de Abril, nestes 50 anos, ao longo deste tempo? Uma mensagem rápida. Se eu me sinto orgulhoso,
estão a ir abaixo, mas isso passa, é que de facto tenho orgulho de ser português. Já abracei na Sérvia, na cidade de Banja Luka, em que há 9 mulheres para um homem, por causa do esforço de guerra que eles tiveram lá nos Balcãs. Abraçámos, mas isso, pronto, quando ele soube que eu era português, desatámos ali. Mas isto tem a ver com um outro enquadramento, é que eu estava a comer mais a minha mulher, estávamos a comer um franguinho assado e ele depois esperou na mesa ao lado que eu acabasse de comer para chupar os meus ossos e as peles do meu frango. E eu pus a mão em cima, você não toca naquilo que eu acabei de comer, que eu pus na minha boca. Eu mandei vir meio frango para ele, uma cerveja e um bocado de pão. E ele depois contou-me que andou 8 anos a trabalhar no Douro. Quando ele soube que eu era português, derretemos os dois, abraçámos, foi com ele, pronto. E eu por ano tenho andado na Europa fora, quando me falam em português, ainda agora estive em Marrocos no passado, antes do sismo, quando sabem, português, vocês são gajos português. É a memória do português. Maravilha. Manter essa memória do que é ser-se português. Sim, isto é no aspecto de ser português. Exatamente. Agora, pronto, que este país deu uma volta, mas uma senhora volta. Agora espero que a volta, que não seja a volta que foi no fim de semana passado, que eu fiquei, ainda mandei meio atordoado com aquilo que aconteceu. Quer dizer, eu espero que as A pessoas... democracia tem caminhos que Nem sempre conhecemos. Há sempre hipóteses disto ser melhor. Agora não é com aquela gente, mas isso, pronto. É o que eu acho. Mas democrata que sou, aceitarei. Pronto, se for pelo voto, pronto. António, é um gosto ouvi-lo. As conversas são como as cerejas, a gente vai comendo e vai sempre arranjando mais, curto, não é? São sempre curto. curtos, o nosso tempo é sempre limitado. Mas estamos a encerrar e queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui e a todos aqueles que fizeram o 25 de Abril e É a minha homenagem. Exatamente. E esses sim que também mantêm e ainda... aqueles, e os operários, enfim, toda a gente que lutou, todos os elementos da sociedade que lutaram, que depois, no fundo, os militares foi o expoente máximo, não é? Portanto, enfim, há que lembrar também o passado das pessoas que nas fábricas, nos campos, lutaram para que houvesse também liberdade. Fizeram 25 de Abril. É a mudança do curso da nossa história coletiva que deixamos aqui lembrado. Hoje, o 25 de Abril é celebrado como um símbolo de resistência, de coragem e determinação do povo português em busca da liberdade e da democracia. É um lembrete constante da importância da participação cívica e da vigilância contra qualquer forma de autoritarismo, inspirando gerações presentes e futuras a defender os valores democráticos e os direitos humanos fundamentais para nunca esquecer. Nunca esquecer. É por isso que eu ando por aí. E ainda me deu, as eleições do fim de semana passado, ainda me deu mais força para continuar. E posso-vos dizer que estou farto de enterrar dinheiro na minha exposição, porque a minha exposição anda por aí, habitualmente pagam-me com palmadinhas nas costas, e eu vou enterrando ainda mais as minhas... Essa é a missão de preservar a memória. E para aumentar e para melhorar realmente a coleção, para que ela fique o mais possível, o mais atualizada possível, porque quero que a mensagem de Bilter continue e em grande e 25 de Abril sempre. Uma mensagem que toca. Este é o nosso podcast, Circo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde. Se gostam do nosso trabalho, partilhem, falem, divulguem com os vossos amigos. Não se esqueça de ir ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram e subscreverem as nossas redes sociais. Cliquem no sininho para receber sempre em primeira mão todas as novidades. Catarina, vamos nos despedir de todos, não é? Mais uma vez, cá estaremos em breve para outro episódio. Para um próximo episódio. Muito obrigado por nos fazer umedecer os olhos muito com gosto a glória muito orgulho de ser português, muito orgulho de ter participado depois, ou seja, neste momento estou a colaborar para que a memória não se perca. Fortalecer a memória. Um grande bem-aja a todos que em casa nos ouvem. Beijinhos a todos. Até breve.